prazer, uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. Cheguei há pouco de Jerusalém, estive lá orando por vocês, por essa conferência. Queria agradecer ao pastorzão também, estivemos orando lá no Muro das Lamentações por tudo que Deus tem feito aqui nessa igreja e que nós acreditamos no impacto que essa igreja tem na cidade, o impacto que essa igreja tem no reino de Deus. Eu estou aqui hoje acompanhado da minha esposa, Marcela, que esse ano também descobrimos que vamos ser pais. Está aí com 3 meses, né, Cela? Estou aqui com meus amigos também, Luiz e a Bruna estão me acompanhando aqui hoje. Bom, o pastorzão me deu essa incumbência, né? Deixa eu colocar aqui, gente, o relógio aqui para não perder a hora, né? De falar um pouco sobre os valores do reino na política. E, como cristão, quero começar com a seguinte pergunta: é possível ser um bom cristão e um político? É possível acreditar em alguém que é um bom cristão e ser político? É possível alguém fazer política do bem? Esses dias para trás, estava até conversando com o pastor Hernandes Dias Lopes, não sei se vocês conhecem aqui, mas um homem que fala muito sobre isso. Um homem que traz muito essa explicação para a gente, um homem que tem debatido esse tema, por onde ele tem andado. E conversando com ele, a gente chegou a uma conclusão só, que é: quem não se envolve, ou pessoas que não acreditam nisso, elas estão simplesmente deixando de acreditar no que o reino de Deus é capaz de fazer. Porque um político é alguém que é instituído por Deus. É um ministro do Senhor aqui. E é comum também as pessoas dizerem que poder corrompe, que isso não é coisa de crente, que política não é para os cristãos. Mas eu vou trazer para vocês aqui uma mensagem de um personagem da Bíblia que fez uma grande diferença, e ele usou a política para trazer essa transformação. Mas antes da gente entrar nessa história brevemente aqui, eu queria falar para vocês que Deus, ele já nos separou a política desde Adão. Adão governava os bichos, governava tudo aquilo que Deus colocou à disposição dele. Então, poderíamos dizer então que Adão foi talvez o primeiro gestor da Bíblia. Ele tinha que dar nome, ele tinha que cuidar de tudo, ele organizou aquilo ali. Então, desde essa época, se a gente for parar para fazer uma análise, Deus já instituía pessoas para governar, pessoas para direcionar toda a criação dele, tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós. E eu falo para vocês que não é o poder que corrompe. O poder só mostra o coração daqueles que já são corrompidos. Não é verdade? E para ser o que um cristão ele precisa para ser um político, né? De repente alguns de vocês estão aqui, posso estar se perguntando isso, ou posso ter essa vocação, e eu digo que ele precisa de 3 coisas. Primeiro, vocação política. Segundo, preparo. Terceiro, ética. Vocação política por quê? Porque você precisa de ter, você precisa saber, você precisa de ter feeling. As pessoas precisam olhar para você e falar assim: essa pessoa tem vocação, essa pessoa foi chamada para fazer o que ela se propôs a fazer. Temos aqui diversas pessoas que talvez tenham diversos campos de atuação. Pastoreio é um chamado de Deus, é uma vocação política. Ser bombeiro, médico, enfim. Então o primeiro passo é a pessoa ter essa vocação política. E ela é legítima, ela é instituída por Deus. O segundo é ter preparo. Não adianta ter só talento, vocação. Fazendo um paralelo aqui, hoje eu estava conversando com meu sogro e meu cunhado, e a gente estava falando sobre Neymar. Tinha tudo para ser um grande jogador, o melhor do mundo. Mas ele só tem talento, ele não se prepara, ele não se dedica. Muita gente fala que às vezes ele é mais um artista do que um jogador, não é verdade? Sim ou não? Ou seja, não adianta ele ter o talento, mas ele não tem o preparo,
para ser o melhor do mundo. Qualquer área que você esteja hoje, você tem que se preparar para ser o melhor naquilo que você faz. E o terceiro é ter ética. Precisamos de ter ética em tudo que a gente for fazer. Quando eu começo a falar aqui sobre política e reino, a política, na realidade, ela é a arte de governar. Mas vocês entendem que a gente faz política todo dia? Em tudo. Tudo que a gente faz tem uma política. Às vezes tem aquele vizinho que você não gosta tanto dele, mas você vai lá e cumprimenta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes você nem quer cumprimentar. Isso faz parte da boa política? Não. Isso faz parte de ser quem Deus nos chamou para ser. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. E é uma das maneiras da gente praticar os valores do reino na política da cidade, na política da sociedade, na política nossa do dia a dia. E o personagem que eu quero entrar aqui para falar para vocês é Neemias. Quem aqui conhece um pouquinho da história de Neemias, levanta a mão. Bom, então muita gente, bom que eu posso falar, vocês já vão entender rápido. Neemias, ele era copeiro do rei da Pérsia, Artaxerxes. Naquela época, o copeiro do rei, ele era uma pessoa de confiança. Alguém que tinha ali um certo acesso ao poder, um certo acesso ao rei. Era alguém de muita importância. E Neemias, ele escutou dizer que os muros de Jerusalém estavam destruídos e que o povo estava sofrendo lá. Então ele orou, jejuou e foi falar com o rei. E o rei, na sua bondade, falou com Neemias: vai lá, reconstrói os muros de Jerusalém. E Neemias, ele foi um governador que fez a diferença na história daquele povo. Você que não leu ainda, ou você que já leu, eu recomendo que você releia novamente Neemias, para você pegar todos os detalhes dessa história. E Neemias, ele foi um homem que ele orou pedindo perdão a Deus pelos pecados do povo, para que o Senhor o instituísse como uma liderança política para reconstruir os muros. Vocês entendem que isso é um movimento do Senhor? Que Ele precisa de usar pessoas em posições estratégicas para fazer a diferença no povo que Ele quer que seja salvo, no povo que Ele quer que seja feita a diferença? Neemias foi reconhecido por ser um governador que não oprimia o povo. Neemias amava aquele povo. Ele fazia aquilo em primeiro lugar porque ele amava o Senhor. Ele queria obedecer às leis do que Cristo tinha para a vida dele. Ele tinha temor a Deus. E por isso Deus utilizou daquela posição de Neemias para salvar o povo, para reconstruir ali os muros de Jerusalém. Quando o justo governa, gente, o povo é abençoado. Mas quando o perverso governa, o povo geme. Isso eu estou falando, é a Bíblia que diz. Então, nós precisamos de ver a política como algo que traz relevância e diferença para a nossa vida. Quando a gente pega a partir do livro de Neemias, apesar de a gente ter tantas outras verdades ali na Bíblia que nos trazem essa visão. E um dos valores da política no reino é transparência. Vamos pegar Neemias de novo. Neemias foi transparente com o rei. Ele falou: gostaria de reconstruir Jerusalém. Ele podia, talvez, naquela posição de copeiro do rei, pela influência dele, ter dado um jeitinho ali, ter pedido alguém para ele começar fazendo alguma coisa ali, acolá, mas não. Ele chegou para o rei e disse que Jerusalém precisava de ser reconstruída e que o povo estava sofrendo. E o rei, na sua bondade, deu para ele essa posição de ser governador de Jerusalém para trazer ao povo esperança novamente. Porque a reconstrução das muralhas ali, né, de Jerusalém, ela traz não só uma estrutura física, mas ela traz esperança. É a esperança que Deus usou o governador para levar esperança para o povo.
Então, precisamos ser transparentes. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Hoje a gente vê que o Brasil sofreu e sofre muito. Tem muita pobreza no país hoje. Mas eu acredito, viu, pastor, que Deus tem levantado novas pessoas e tem trazido um tempo novo de esperança para o nosso país. Deus está colocando no Brasil algo diferente, gente. Na última votação que vocês tiveram aqui com o nosso amigo, deputado Lucas Gonzalez, um cara que nunca se envolveu com política, menos de 30 anos de idade, eleito com 64 mil votos. Para muitos, na época, ninguém acreditava. Mas ele, a gente sempre conversa muito, ele sempre falou assim: Ciro, eu falava assim, Senhor, se for a tua vontade, se for para o Senhor me usar para ser diferente, para fazer diferença e ajudar o nosso país, que o Senhor abra as portas. O que passar disso eu não quero. Quando nós mentimos, nós prejudicamos a nós mesmos. E a mentira, ela traz morte. Fazendo um paralelo aqui, eu estive nessa semana passada visitando o Mar Morto e estive no Rio Jordão. O Mar Morto o próprio nome já diz, né? Não existe vida. Nem bactéria tem lá, porque a concentração de sal é tão grande, 10 vezes mais do que o mar. Então eu faço esse paralelo que a nossa vida, quando a gente não tem transparência, quando a gente não pede perdão pelos pecados de Deus, pelos pecados que a gente comete a Deus, para que Ele possa nos restaurar, nos dar, nos limpar, nós ficamos como um mar morto. Nós nos afundamos onde não há vida. Porque só a vida onde Deus traz restauração, onde tem poder. Amém, glória a Deus. Outro ponto que eu queria falar para vocês é benevolência, bondade com as pessoas. Salmo 41:1. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia mau. O Senhor ama a quem dá com alegria. Novamente, voltando em Neemias, ele foi um governador que de forma simples, viveu de forma simples. Ele usou o governo, ele inclusive disse ao povo que ele não seria como os outros governadores, que explorava o povo, explorava os mais pobres. Porque o Senhor nos diz para amar e cuidar do pobre. E quando eu digo pobre de situação financeira, sim, mas também precisamos de cuidar daqueles de pobre de alma, de espírito. Nós temos a verdade, nós conhecemos a verdade, conheceis a verdade vos libertará. Nós estamos aqui, gente, é para libertar esse povo. Essa igreja está aqui para fazer a diferença na praça, para fazer a diferença aqui no centro de Belo Horizonte, para fazer a diferença na cidade. Pastor Juan, esse homem aqui, gente, isso trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Quem conhece ele de perto sabe disso. E a gente se conheceu ano passado, né, pastor? Que a gente veio trazendo essa amizade, levantando. E se eu puder pedir alguma coisa para vocês, isso aqui, que vocês estejam em constante oração pelo líder de vocês. O governo que Deus institui político é para trazer libertação. Quando é instituído por Deus, traz libertação para o povo. Precisamos também, gente, ser sal e luz. Nós somos chamados para gerar transformação. Onde há luz, a escuridão dissipa. Se a gente acender tudo isso aqui, provavelmente não vai ficar nenhum ponto mais escuro. O que isso quer dizer? Que nós, enquanto homens e mulheres de Deus, enquanto valores do reino na cidade, enquanto valores do reino na política, nós precisamos de ser e fazer a diferença. Deus nos chamou para ter esse tipo de ação. Para você fazer a diferença no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde quer que você esteja. Isso é ser sal e luz. Isso é ser diferente, isso é trazer os valores do reino
para a cidade, é ecoar, né, tudo aquilo que o Senhor colocou em nós e que Ele quer que nós vivamos. Avançando um pouco mais aqui, eu não quero estourar meu tempo. Quanto tempo ainda tem, pastor? Pode? Então tá bom. Como cristãos, nós precisamos de conscientização política. Novamente, eu quero falar para vocês de Neemias, porque quero que vocês saiam daqui. Se vocês for lembrar alguma coisa de hoje aqui, lembra assim, o Ciro falou sobre sermos a geração Neemias. Geração Neemias é aquela que olha dos muros do reino para fora. Dos muros da igreja para fora. Nós precisamos de fazer diferença nessa cidade. Nós precisamos de ser uma igreja que a Bíblia, que gera transformações, que as pessoas falem assim, poxa, se ela é da Bíblia, aquela igreja mudou o centro da cidade, hein? Aquela igreja mudou a cidade, hein? Ser reconhecido como um povo de transformação. Nós fomos, o pastor foi ungido do Senhor, instituído aqui para gerar essa transformação. Então que nós possamos ser esse povo Neemias, que tem uma consciência política, que tem uma consciência de que a gente precisa gerar transformação. E essa transformação ela vem a partir de nós mesmos, do que nós acreditamos, do que nós votamos no caso, do que nós realmente nos dispusermos a fazer em qualquer área da nossa vida. Hoje, Belo Horizonte passa por uma situação muito complicada, né? Vamos falar do carnaval? 5 milhões de pessoas. Essa cidade não pode ser conhecida por um dos maiores carnavais. Essa cidade tem que ser conhecida por uma cidade onde ali o povo de Deus reina, ali onde o Senhor tem feito maravilhas, onde acontece milagre. Uma cidade em que, quando se falar Belo Horizonte, eles falem assim, ali tem o povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos de homens e mulheres que possam ocupar cadeiras, lugares políticos para gerar transformação. Aí tem algumas pessoas que falam assim para mim, Ciro, mas ocupar uma cadeira política, ela tem que ser necessariamente alguém que é prefeito, vereador, deputado, senador? Não. Onde você está hoje, cada um de vocês aqui tem influência, pelo menos, sobre 20 pessoas. Mínimo. Seu pai, seu amigo, seu vizinho, seu não sei o quê, pelo menos 20 pessoas. Se você sair daqui e tiver certeza de que você quer ser como Neemias, alguém que faz a diferença. Neemias foi alguém que lutou pela justiça social. O pastor estava me falando aqui do projeto que a igreja tem. Como é que chama, pastor? Amor que serve. Amor que serve. Isso é ser como Neemias. É do muro para fora. Atender as pessoas, a necessidade das pessoas. O pastor falou aqui do Grão, que é a aceleradora, que eu, juntamente com o Luiz, nós criamos em 2015. Foi isso, Luiz? 2015, onde qual que era o nosso projeto? Acelerar trabalhos e ONGs que já façam diferença na cidade. A gente não queria criar mais uma ONG. A gente queria ajudar quem já faz. A importância de ajudar quem já faz é justamente o que eu não queria colocar mais um filho debaixo do braço. Eu queria falar assim, deixa eu ajudar quem faz. Deixa eu impulsionar quem faz. Deixa eu me doar para quem faz. Deixa eu ajudar a levantar recursos, pessoas, para quem faça esse tipo de trabalho. E cada um de vocês que está sentado aqui hoje, vocês podem e devem ser essas pessoas que geram transformação na cidade, no reino. Porque muitas vezes é muito mais fácil ser parte do reino aqui dentro. Eu vou em casa, tomo um banho, passo um perfume, sento aqui no ar-condicionado, olha que maravilha. Tá bom ou não? Mas e da porta para fora? Quem está disposto? Quem quer dar a cara a tapa?
se disponibilizar para fazer a diferença. A verdadeira diferença, quando Cristo fala aqui de sal e luz, de sermos transparentes, de sermos como Neemias foi, é fazer a diferença lá fora. Amém. No dia a dia, no trabalho. Pessoal, a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje é que se todos nós tomarmos aqui como princípio para a gente sermos como Neemias, essa igreja vai mudar, a cidade vai mudar, nós vamos alcançar pessoas jamais alcançadas. Por quê? Porque nós vamos ser como Neemias, o homem que foi instituído por Deus para governar Jerusalém, para trazer justiça social para o seu povo, para reconstruir a cidade e para mostrar que onde Deus habita, ali tem graça, Aleluia. ali tem desenvolvimento, ali tem unção do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Que possamos ser como Neemias, alguém que faz a diferença, alguém que luta pela diferença. E mais do que isso, alguém que quando as pessoas forem falar, forem contar a nossa história, eles possam falar, aquela pessoa gera transformação social, espiritual na vida das pessoas de onde ela passa. Que na casa de cada um de vocês possa ser assim. Quando eu casei com a Marcela, nos meus votos, uma das coisas que eu falei foi: se eu tiver que ser conhecido, que seja a minha casa, que seja conhecido assim: aqui moram 2 servos do Senhor. Amém. Que hoje você possa sair daqui encorajado a servir. Que você possa ser encorajado a levar esses princípios de transparência, benevolência, ser sal e luz para a sua vida. E pense e acreditem que a política pode ser melhor se o povo se unir, se o povo que se humilhar, orar e buscar o Senhor, Ele vai ouvir. Isso está na Bíblia, isso está aqui, na palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Amém.